Olá, muito boa tarde a todos. É com particular gosto quem não me dá as boas-vindas a esta sessão virtual, que vai ser dedicada, ou que é dedicada, à discussão das alterações climáticas e ao seu impacto na saúde pública. Julgo que é hoje indesmentível a existência de alterações climáticas. Não o era há umas décadas atrás, mas todos os dias hoje somos confrontados com efeitos de secas, efeitos de cheias, efeitos de eventos climáticos extremos, ondas de calor, ondas de frio. Também é hoje indesmentível que estas alterações afetam de forma negativa a saúde dos cidadãos, a saúde pública, a saúde dos ecossistemas, a saúde ambiental. Falamos aqui do aumento das epidemias, falamos da má nutrição, falamos dos acidentes, falamos das migrações, falamos do aumento dos conflitos, uma panóplia de consequências bastante vastas. Apesar de toda esta evidência científica que existe sobre esta relação de causalidade, fica-me sempre, pelo menos a mim, latente um estado de alguma negação por parte da sociedade. Eu julgo que talvez seja, de alguma maneira, poderá ajudar a justificar o atraso nas últimas décadas em implementarmos medidas políticas de resposta às alterações climáticas que sejam efetivas ou mais efetivas. Para nos falar desta temática, temos hoje aqui connosco três distintos especialistas em saúde pública e especialistas no estudo precisamente das alterações climáticas. Salve pela professora Susana Viegas, doutorada em saúde pública, é docente e investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública, no Departamento de Saúde Ocupacional e de Saúde Ambiental. A professora Carla Martins, também doutorada em Saúde Pública, docente e investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública e no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge. Por fim, o professor Ricardo Assunção, doutorado em veterinária, docente e investigador no Instituto Egas Muniz. A sessão vai se iniciar com a intervenção da professora Carla, que nos fará uma abordagem um pouco mais introdutória a esta temática e nos trará algumas reflexões sobre a poluição atmosférica. Seguir-se-á a intervenção do professor Ricardo, que nos fará ou nos falará sobre o impacto das alterações climáticas nas cadeias alimentares, nos sistemas alimentares. E por fim falará a professora Susana, que nos vai trazer as suas reflexões sobre o impacto das alterações climáticas nos sistemas de saúde, numa perspectiva um pouco mais macro, e das medidas de atenuação e de mitigação do seu impacto na saúde pública. Além de vos dar as boas-vindas a esta sessão, deixar obviamente o meu profundo agradecimento, em meu nome e em nome da Associação, aos três oradores, por terem aceitado partilhar connosco o seu conhecimento, por terem aceitado e encontrado disponibilidade para participar neste evento. Dizer-vos também que esta apresentação tem uma natureza um pouco mais introdutória a este tema, mas pode sempre ser aprofundado por qualquer um de vós num curso mais extenso, que é organizado precisamente por estes três distintos convidados e organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública. Desejava-vos assim uma excelente sessão a todos. E convidava-vos a colocar as questões que entenderem por úteis no chat que existe para o efeito na aplicação. E passava então a palavra à professora Carla, que nos fará a sua intervenção. Obrigada, Bruno. Boa tarde a todos. Começar por
por agradecer a este convite feito pela APA, para podermos estar aqui hoje para falar um bocadinho sobre o nosso trabalho e também sobre o curso que estamos a organizar na Escola Nacional de Saúde Pública. Portanto, deixo aqui o meu agradecimento. Como o Bruno já referiu, eu irei começar por fazer uma breve contextualização sobre as alterações climáticas, sobre o cenário que vivemos hoje e aquilo que poderá vir a acontecer no futuro, e depois passarei então um bocadinho mais em detalhe para o contributo da poluição atmosférica para esta problemática. Eu vou partilhar então o meu ecrã. Penso que já devem estar a ver em modo de apresentação. Estão ok? Portanto, conforme já foi referido, é realmente óbvio que estamos num planeta com clima em permanente mudança, e essa mudança inclui não só a nossa atmosfera, mas consequentemente também os oceanos e a biosfera. E obviamente que vivendo nós neste planeta, a população, a saúde e o bem-estar da população é também afetado. Qual é então a situação atual e aquilo que está previsto? Nesta figura do lado esquerdo, nós conseguimos perceber qual é que tem sido a evolução da temperatura ao longo dos anos e quais são as previsões. No lado direito conseguimos também perceber, num período agora mais recente, num período mais curto, entre 2006 e 2015, o aquecimento em relação ao período pré-industrial, portanto ao século XIX, e conseguimos verificar que efetivamente as temperaturas têm subido e isto tem acontecido mais nos meses de inverno, portanto em dezembro, janeiro e fevereiro com maior intensidade, e também nas regiões do Ártico, e daí também como consequência todas as notícias que têm surgido de situações de gelo. Obviamente que a comunidade científica não é indiferente a esta situação, e portanto em 1992 foi criado a Convenção do Clima, especificamente relacionado com as alterações climáticas, e neste âmbito em 2015 foi então assinado o Acordo de Paris, que já é algo que é do conhecimento geral. E este acordo, o que é que preconiza? Preconiza o manter a temperatura global, a temperatura média global em níveis bem abaixo de 2 graus a mais do período pré-industrial, limitando preferencialmente até 1,5 grau este aumento, sabendo que isto irá ter um contributo muito significativo na redução dos riscos e do impacto das alterações climáticas. Diz também que devemos aumentar a nossa capacidade de adaptação a estes eventos adversos, promover a resiliência a estas alterações, e também, claro, tendo em conta todo o enquadramento deste tipo de convenções, assegurar que há um fluxo financeiro que permite tomada destas decisões pelos países que assinaram este acordo, e que foram 196 países, e que vai permitir então as medidas para pôr este acordo em prática. Outra das coisas outros aspectos que está refletido também neste acordo é a equidade, e portanto à partida está logo definido que vai haver este princípio de responsabilidades comuns, mas ao mesmo tempo diferenciadas, e isto devido aos diferentes níveis de capacitação nacional entre
todas as partes deste acordo. E, portanto, neste momento, em que situação é que nós estamos? Já estamos muito longe deste 1,5 graus. Em 2017, nós já tínhamos, a nossa temperatura média já tinha aumentado 1 grau. E em 2021 já íamos em 1,2. E como vocês conseguem verificar aqui neste gráfico do lado direito, a previsão é que, mesmo colocando em prática todas as políticas que estão previstas, conseguindo atingir todas as metas, todos os objetivos, em 2100 iremos efetivamente atingir entre 1,5 a 2,4, e isto num cenário mais otimista. Ou seja, se não fizermos nada ou se fizermos menos do que aquilo que está previsto para ser implementado, iremos seguramente atingir temperaturas mais elevadas com os riscos decorrentes desse mesmo aumento. Outra das preocupações que também está expressa no Acordo de Paris, e estes são apenas alguns dos desafios e que também importa referir, são as assimetrias que estão à partida previstas e equacionadas no âmbito deste acordo. Sabemos que entre os 196 países que assinaram este acordo, que houve diferentes contributos para este problema das alterações climáticas, e sabemos também que nem sempre aqueles que mais contribuíram para o problema foram aqueles que mais prejudicados ficaram, não é? E, portanto, a situação das alterações climáticas tem um impacto bastante diferente entre os diferentes países, mas não só um impacto diferente entre os diferentes países, mas também dentro do próprio país, e também chamando a atenção para o impacto diferenciado entre gerações. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer nos dias de hoje, ou aquilo que já fizemos no passado, poderá ter um impacto muito maior nas gerações seguintes. Também chama a atenção, novamente, para a diferente capacidade de desenhar soluções e estratégias de resposta a esta problemática, e, portanto, tem que haver também uma partilha de capacitação entre os diferentes intervenientes para tentar ao máximo garantir que ninguém vai ficar para trás. E, portanto, apesar de nós todos, e isto falando numa perspectiva global, apesar de nós todos estarmos expostos a um cenário de alterações climáticas, sabemos que a exposição não é a mesma para todos. E, portanto, algumas populações ou algumas regiões do mundo poderão ser menos resilientes, devido, por exemplo, à localização, ou a fenómenos de desigualdades sociais ou outras vulnerabilidades. E isso está aqui bem patente nesta figura do lado esquerdo. Portanto, o risco que cada um de nós corre face a um evento climático extremo resulta de um conjunto de fatores nos quais se incluem o evento por si, o evento físico que está a acontecer, a extensão da exposição a esse perigo, a vulnerabilidade dos indivíduos e das comunidades onde estes se inserem, mas também depois a capacidade que houve previamente de preparação para este evento, a capacidade de gestão do evento e também depois a capacidade de recuperação deste evento. E estes dois últimos aspectos serão depois abordados pela Susana Viegas mais na sua apresentação, mais no final deste webinar. Quais são os fatores que poderão
que poderão influenciar e ter um impacto em termos de saúde pública será, obviamente, os níveis de dióxido de carbono, o aumento da temperatura, que consequentemente provoca um aumento dos níveis de água do mar, os eventos extremos, e poderemos ter então várias vias de exposição que poderão elas ser afetadas e, portanto, vários problemas de saúde decorrentes das diferentes vias de exposição. A qualidade do ar será um dos fatores afetados, mas também as situações devido ao aumento da temperatura, às ondas de calor, também as questões relacionadas com a alimentação, como irão ver mais à frente pelo Ricardo Assunção. Fazendo já aqui um bocadinho a ponte para a problemática da poluição atmosférica. Sabemos que o clima pode influenciar a qualidade do ar, que a qualidade do ar afeta e tem influência nas alterações climáticas, e ambas podem direta ou indiretamente afetar a saúde humana. E por isso mesmo foram consideradas pelo Banco Mundial como se fossem duas faces da mesma moeda. Trago-vos agora alguns dados de enquadramento sobre a poluição atmosférica, apenas algumas informações um bocadinho mais gerais para eu tentar contextualizar o problema. Portanto, a poluição é considerada a causa ambiental que mais contribui para a doença e para a cultura no mundo inteiro. São estimadas 9 milhões de mortes prematuras em 2015 por doenças provocadas ou atribuídas à poluição, e 92% destas mortes ocorrem, lá está, e daí as preocupações expressas no Acordo de Paris em países de baixa e média renda. Também, e isto sempre talvez em todos os fatores de risco, as crianças são uma das populações sempre consideradas mais vulneráveis e, portanto, mesmo expostas a doses mais baixas de poluentes, têm à partida uma vulnerabilidade maior, e sendo que esta vulnerabilidade começa ainda no período inútero e na infância precoce, e poderá ter, obviamente, uma exposição nesta altura da vida, poderá ter, obviamente, consequências ao longo do curso da sua vida. No caso da União Europeia, foram atribuídas 400 mil mortes prematuras, ou seja, 7% da mortalidade anual nos países membros da União Europeia. Apesar de se ter vindo a observar de uma forma geral uma redução dos níveis de poluição atmosférica e, portanto, uma melhoria da qualidade do ar, continuam a existir vários momentos, vários pontos de excedência dos limites máximos admissíveis em vigor na União Europeia, mas ainda mais em relação às guidelines da Organização Mundial de Saúde, que foram revistas o ano passado e que são muito mais restritivas daquilo que eram as anteriores e muito mais restritivas daquilo que são e daquilo que é a legislação na União Europeia. E, portanto, obviamente, esta problemática da poluição atmosférica, da exposição humana a poluentes atmosféricos é uma preocupação para a Comissão Europeia e, por isso mesmo, é um dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, que
apresenta uma das ambições é a poluição zero. E, portanto, esta é uma problemática que está a ser considerada. Obviamente, havendo um impacto em saúde, sabemos que haverá também um impacto económico associado. E este impacto económico, obviamente, é refletido não só na morte prematura, mas também no aumento dos custos de cuidados médicos, cuidados em saúde, e também, por exemplo, na redução da produtividade através de dias de trabalho perdidos. Portanto, o darmos um valor a este tipo de avaliações, um valor económico a este tipo de avaliações, é importante para garantir que são adequadamente considerados pelos decisores políticos. E esta monetização pode ser feita através do cálculo da poupança em cuidados de saúde relacionados com o aumento da qualidade do ar, portanto, a diminuição da poluição, mas também vai permitir, no fundo, realçar a carga económica que a poluição tem para um país, permite também estimar e lá está, monetizar o valor económico de uma política que tenha como objetivo a redução dos níveis da poluição atmosférica e também, muito importante, vai permitir quantificar qual é que vai ser o valor se não fizermos nada. Ou seja, teremos sempre, obviamente, um valor, uma perspectiva epidemiológica, se estimarmos a imortalidade ou a imortalidade, mas dando um valor a esta avaliação, conseguimos efetivamente dar aqui uma dimensão económica e uma perspectiva mais abrangente. Sabemos também, e isto é sempre a boa notícia, que a poluição pode ser eliminada, portanto, uma dela pelo menos pode ser eliminada, se calhar não num curto prazo, mas a longo prazo, e tendo em conta todas as avaliações e todos os dados que estão disponíveis, sabemos que a prevenção da poluição e que tudo aquilo que seja implementado para a diminuir pode ser efetivamente ter uma relação positiva de custo-efetividade. Outra das vantagens também é que o controle da poluição vai permitir também contribuir de uma forma abrangente para o cumprimento da Agenda das Nações Unidas relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e consegue contribuir de uma forma abrangente porque tira vantagem de vários benefícios em simultâneo para vários ODS. E, portanto, aqui estão alguns exemplos daquilo que nós podemos conseguir se diminuirmos os nossos níveis de poluição atmosférica e, portanto, obviamente, podemos contribuir para o Objetivo 3, que é sempre aquele que mais está relacionado connosco, mas também através da promoção de justiça social, reduzindo as desigualdades, as cidades mais sustentáveis, a proteção dos oceanos e dos ecossistemas terrestres e também, obviamente, para o Objetivo 13, ou seja, desacelerar o processo em curso de alteração climática. Mas existem vários efeitos na saúde que estão relacionados e para os quais existe a evidência sobre a relação entre poluentes e doença, efeitos na saúde, e, portanto, são vários os efeitos para os quais existe esta evidência, nomeadamente doenças cardiovasculares, mas também doenças
respiratórias, doenças do sistema reprodutor, e, portanto, consegue-se perceber que qualquer medida que seja tomada neste âmbito vai ter efetivamente um impacto alargado em saúde. Este quadro, esta imagem é retirada do Programa Ambiental das Nações Unidas e foi retirada agora para esta apresentação, portanto são os últimos dados que estão disponíveis e dizem respeito a Portugal. Trouxe-vos só para termos uma pequena ideia do que se passa no fundo um bocadinho mais a nível nacional. E, portanto, está ali definido um valor de exposição a partículas finas e, portanto, de 8,3 microgramas por metro cúbico. E isto dizer-vos que, em relação às guidelines mais atuais da Organização Mundial de Saúde, significa que excedemos este valor guia em 1,7 vezes. Dizer-vos também que na União Europeia este limite é de 25 microgramas por metro cúbico, o que significa que quando estamos a avaliar e estamos a fazer uma pesquisa e a avaliar a situação de Portugal neste contexto, não estamos efetivamente muito mal nesta fotografia. Somos até dos países da União Europeia com níveis de poluição mais baixos, mas aquilo que é preconizado atualmente pela Organização Mundial de Saúde, nós aí então ainda assim estamos bastante acima. E, portanto, aqui estão também algumas informações sobre as frações atribuíveis de diversas patologias da poluição por partículas finas. Dizer também, isso aqui um breve parênteses, que esta informação diz respeito às partículas finas, mas que existem claro, outros poluentes, como viram no slide anterior, e que podem também, e têm também o seu contributo para esta carga de doença, por assim dizer. Portanto, tendo em conta esta problemática, na Escola Nacional de Saúde Pública temos um projeto em curso, no qual participamos nós os três, e que se dedica exatamente, é um projeto financiado pela FCT, é um projeto exploratório, portanto com a duração apenas de 18 meses, e este projeto dedica-se exatamente a tentar estimar o impacto em saúde, mas também o impacto económico, neste caso, da exposição a partículas finas, e utilizando como um caso particular a relação entre as partículas finas e as doenças cardiovasculares. Portanto, como podem aqui verificar, estes dados já foram recolhidos no âmbito deste projeto e, portanto, é uma compilação que diz respeito à primeira parte deste projeto, que no fundo era aferir então qual era a exposição da população portuguesa a partículas finas e como conseguimos ver em termos globais, nós conseguimos perceber que, à semelhança de outros países da União Europeia, também em Portugal, e ao longo dos últimos, agora aqui 17 anos, os dados só estão disponíveis até 2020, mas, portanto, aqui num período de 15 anos, os níveis de poluição atmosférica de uma forma global têm efetivamente vindo a diminuir. Mas quando passamos para o gráfico do lado, que diz respeito a todos os dados recolhidos anualmente e que são recolhidos de hora a hora em estações de monitorização, e portanto quando vemos a percentagem de excedência dos valores guia, e no caso da OMS, valores guia, no caso da legislação europeia, valores que têm que ser cumpridos. Portanto, quando nós vemos essa percentagem, verificamos que, em relação aos valores impostos pela legislação europeia, temos excedências pontuais destes valores, mas
e isto indo ao encontro daquilo que já foi mostrado anteriormente, quando comparamos com os valores de guia da OMS, verificamos que as percentagens de excedências são realmente elevadas e, portanto, temos ainda, enquanto país e enquanto União Europeia também, um longo caminho a correr nesta área. Portanto, no fundo, o objetivo deste projeto é reunir dados epidemiológicos, mas também na componente económica, e que são analisados e integrados numa só avaliação, sendo que o objetivo final será providenciar aos decisores políticos informação e conhecimento nas tendências relacionadas com a poluição atmosférica, também nos efeitos na saúde associados e nos custos inerentes a este cenário, e que lhes permitam decidir, com base em evidência, implementar ou não políticas de redução da poluição atmosférica. E, no fundo, Portugal, enquanto membro da União Europeia, este contributo poderá ser, por exemplo, para suportar a adoção de medidas que permitam ir ao encontro das guidelines de qualidade do ar na União Europeia. Portanto, voltando a esta frase, que é, no fundo, uma frase de esperança, podemos realmente prevenir a poluição, eliminar a poluição, e para isso é então importante termos esta análise de custo-benefício e tomar as nossas decisões enquanto país e enquanto sociedade, sabendo que o relógio para as alterações climáticas para 2030, para 2100, não para de funcionar, e o tempo está a contar. E termino agradecendo a vossa atenção para a minha apresentação e passando a palavra aos colegas. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Sou Ricardo. Então, boa tarde. Eu vou aqui partilhar a minha apresentação. Imagino que já estejam a ver. Legal. Vou só aqui reduzir aqui para conseguir ver melhor o slide. Perfeito. Então, boa tarde a todos, e gostaria de começar por agradecer esta oportunidade e este convite para integrar este workshop. Aqui o título da minha apresentação foca o impacto das alterações climáticas e eu acrescentei aqui no título dos sistemas alimentares, porque isto tem aqui esta dualidade, e portanto, no decorrer da apresentação, irei focar muito do que são o impacto que as alterações climáticas têm nos sistemas alimentares, mas também o inverso, ou seja, como é que os sistemas alimentares impactam o ambiente e, em consequência, como é que estão relacionados com as alterações climáticas, perceber de alguma forma como é que aqui o conceito de uma só saúde é fundamental para fazer face a este problema e, por último, e através de um caso de estudo, dar aqui exemplos de como é que estes impactos na saúde relacionados com os alimentos, melhor, os impactos das alterações climáticas na saúde e no que estão relacionados com a componente alimentar. Eu podia ter selecionado diferentes imagens, diferentes fotografias que podiam ilustrar o que são as alterações climáticas ou como é que se manifestam. Selecionei estas duas fotografias que foram tiradas do mesmo local, obtidas pela NASA, que foram obtidas, a da esquerda em novembro de 2021 e a da direita já este ano, em fevereiro de 2022, no norte de Portugal, no Alto Rabagão, e é fácil de comparar estas reservas aquáticas nestes dois reservatórios e o quão diferentes estão
e principalmente pensarmos que isto aconteceu, e nomeadamente na fotografia da direita, aconteceu em fevereiro de 2022, ou seja, um período que tradicionalmente estaria com certeza associado à abundância de água, e verificamos aqui então no início deste ano uma grande redução do volume de água destes reservatórios e, portanto, cada vez mais nós nos confrontamos com as consequências destas alterações climáticas e reforçamos, e como dizia o Bruno no início, hoje em dia a evidência científica é inequívoca, de facto as alterações climáticas existem e que vão impactar quer a saúde humana, quer a saúde do planeta. Esta imagem já foi apresentada pela Carla anteriormente, mas apenas para realçar o facto de que uma e talvez dos fatores que mais é falado relativamente às manifestações das alterações climáticas é de facto o aumento da temperatura média global da superfície terrestre. E como se vê neste gráfico, esta tendência é crescente, e é crescente quando comparada com o que é o período de referência pré-industrial, e que é expectável que venha a continuar a aumentar nos próximos anos e nas próximas décadas. Para além deste aumento da temperatura média global terrestre, temos também aqui o aumento de eventos extremos, de fenómenos meteorológicos extremos, que são cada vez mais frequentes e com maior intensidade. E temos todos na memória os eventos de 2017, os fogos florestais que aconteceram, as consequências que ocorreram decorrentes desses fogos florestais, e o que se estima é que estes fenómenos de ondas de calor serão cada vez mais frequentes na Europa. Este ano tivemos essa experiência novamente, mas em particular na Península Ibérica, estima-se que sejam pelo menos 10 vezes mais frequentes do que aconteciam até agora. Para além das consequências diretas destas alterações, portanto, destes eventos extremos, destes fogos florestais, existem também as consequências indiretas. E neste estudo, num estudo realizado em Portugal, em que estudou a exposição a partículas finas decorrentes dos fogos florestais, verificamos que, para além das mortes associadas aos fogos, diretamente aos fogos florestais, foi verificado também que esta exposição a estas partículas finas produzidas durante estes fogos levou a um aumento da mortalidade associada a esta exposição, por alterações cardiorrespiratórias, por exemplo. Ou seja, para além das consequências imediatas, diretas destes fenómenos, existem também outras consequências associadas. E, portanto, existem diferentes sistemas que são envolvidos e que são, no fundo, alvo destas alterações climáticas. Sistemas físicos, como as alterações e erosão da costeira, alterações dos lagos, dos rios, dos glaciares. Também são afetados os sistemas biológicos, nomeadamente os ecossistemas terrestres, marítimos, a ocorrência de fogos florestais, como referi há pouco, mas também aqui os sistemas alimentares são particularmente afetados pelas alterações climáticas. A esse respeito, uma matéria produzida já este ano, em abril de 2022, pelo The Guardian, foi levantada esta questão, de facto a indicar e a realçar de que os sistemas alimentares não estão capazes de dar resposta a esta crise climática, a estas alterações climáticas. E neste artigo, se tiverem interesse, portanto é um artigo bastante interessante, e neste QR Code poderão aceder a este artigo, mas dava aqui alguns exemplos de consequências destas alterações climáticas, como por exemplo as inundações nos campos de arroz na Ásia, os ciclones que devastam as produções de baunilha em Madagascar, as altas temperaturas que comprometem as produções de café, a seca que compromete a produção de leguminosas, ou o aumento da acidez oceânica e que tem como consequências nos produtos de origem no mar. Ou seja, estes são alguns exemplos, mas com certeza podemos identificar muitos mais em que podemos verificar que de facto os sistemas alimentares estão comprometidos pelas alterações climáticas.
E, neste sentido, portanto, as alterações climáticas, porque têm consequências a nível biológico, através de fatores bióticos e abióticos, na umidade, na temperatura, etc., poderão aqui ter um impacto em termos dos que são os sistemas alimentares e agrícolas, com um duplo impacto associado, nomeadamente no acesso a alimentos a que sejam nutritivos e saudáveis, portanto é aquilo que é chamado em inglês o food security, e o impacto que poderão ter em termos de segurança alimentar, ou seja, na garantia de que os alimentos que consumimos não vão causar doença no consumidor, ou seja, que não existem micro-organismos, não existem compostos químicos que vão comprometer a saúde dos consumidores. E, portanto, temos aqui estas duas valências, estes dois braços que vão, no fundo, comprometer a saúde pública. Mas, como eu dizia no início, esta questão das alterações climáticas e os sistemas alimentares, de facto, há um impacto das alterações climáticas nos sistemas alimentares, mas também há um impacto dos sistemas alimentares no ambiente e com consequências para as alterações climáticas. De facto, os sistemas alimentares têm exercido uma pressão significativa e cada vez maior no ambiente. Por um lado, decorrente do que tem sido o aumento e o crescimento da população humana, que é previsto que continue a aumentar e com consequente aumento da procura por alimentos, mas também através ou devido às alterações em termos do que são os padrões de consumo alimentar, particularizando essencialmente o consumo de proteína de origem animal e a intensificação dos sistemas de produção, ou seja, uma intensificação de sistemas intensivos de produção, por exemplo, animal, que tem um grande impacto em termos ambientais. E a esse respeito, saliento aqui neste gráfico estes diferentes impactos. Por um lado, 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa são devidos à produção de alimentos. Cerca de metade da superfície que pode ser habitável é utilizada para a produção agrícola e alimentar. 70% da água que podia ser potável, portanto, que podia ser utilizada pelas populações, é utilizada na agricultura. Há a eutrofização dos oceanos e uma perda significativa da biodiversidade como consequência da produção animal. Ou seja, temos aqui estas diferentes valências que, no fundo, demonstram quanto os sistemas alimentares impactam o que é o ambiente. E, como eu dizia, uma das razões para que isto aconteça ou que para estar a acontecer, relaciona-se com o facto de haver uma maior, por um lado, uma intensificação da produção alimentar, mas também um privilegiar o consumo de produtos de origem animal. E vemos isso nestes dois gráficos, ou seja, os produtos de origem animal, a carne, ovos, o leite, são aqui os principais contribuidores para as emissões de gases com efeito de estufa, quando comparado principalmente com os produtos de origem vegetal. Agora, vendo aqui neste gráfico da esquerda, vemos perfeitamente que 83% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia decorrem da produção quer de carne, de ovos e de produtos lácteos, ou seja, tem um impacto significativo nesta pegada carbónica. No gráfico da direita, e também pegando um pouco no que a Carla já referiu, estas alterações climáticas e no fundo, as emissões, neste caso, de gases com efeito de estufa, acentuam o que são as desigualdades. Se repararmos aqui neste mapa do mundo, verificamos que países mais desenvolvidos têm a maior emissão de gases com efeito de estufa, mas grande parte, nos últimos tempos, as maiores consequências destas alterações climáticas, decorrentes também deste aumento da emissão dos gases com efeito de estufa, ocorrem em países subdesenvolvidos e, portanto, que sofrem as consequências de outros países. Portanto, aqui há um acentuar disto que são as desigualdades entre os diferentes países. Assim,
tendo em conta que existem aqui diferentes intervenientes nesta realidade e nesta situação, importa aqui também chamar para este debate a questão da uma só saúde, este conceito One Health. Como sabem, integra e considera que existe uma só saúde, ou seja, a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, e que, no fundo, apenas aplicando esta abordagem holística, integrada, é que conseguimos efetivamente fazer face de forma capaz a estes desafios da humanidade. Retorno aqui novamente à questão das alterações climáticas e ao impacto que têm na saúde pública nestas duas valências. Por um lado, aquilo como eu dizia, no impacto que têm em termos do acesso a alimentos que sejam nutritivos e saudáveis, mas por outro lado a questão da segurança alimentar, ou seja, do facto de termos disponíveis alimentos que sejam seguros, que não comprometam a nossa saúde. Tradicionalmente, considera-se que esta segurança alimentar é particularmente comprometida e, quando relacionada com as alterações climáticas, no aumento da ocorrência de agentes de origem microbiana, portanto, bactérias, vírus e parasitas, ou de zoonose, portanto, aqui doenças que são transmitidas por animais e que podem ser aqui privilegiados ou intensificados em termos das alterações climáticas, mas podemos também ter aqui um outro tipo de consequências, um outro tipo de agentes que podem ser responsáveis por este comprometimento do que é a segurança alimentar, nomeadamente compostos químicos, toxinas, por exemplo, toxinas naturais, como sejam aqui as micotoxinas. Portanto, as micotoxinas são compostos químicos produzidos pelos fungos e também é neste contexto das alterações climáticas que importa falar dos fungos. Os fungos são particularmente sensíveis ao que são as alterações climáticas, ou seja, às condições que são disponíveis portanto, para o seu desenvolvimento e para a produção de micotoxinas. E, portanto, o facto de existirem estas condições decorrentes das alterações climáticas poderão levar, então, ao aumento da produção destas toxinas, destes compostos químicos produzidos pelos fungos. Gostava de partilhar convosco este gráfico, este mapa. Porquê? Porque, na realidade, o que nós temos verificado é que, tradicionalmente, o problema das micotoxinas acontecia essencialmente no sul, na parte sul do globo. E com estas alterações climáticas, o que se tem verificado é como que uma migração deste problema para o hemisfério norte do globo e, portanto, afetando, por exemplo, aqui o sul da Europa. E é neste sentido este segundo estudo que aqui apresento, em que foi simulado com diferentes cenários de aumento da temperatura média. Portanto, considerando estes diferentes cenários, o que se verificou é que, de facto, a região mediterrânica e, em particular, a Península Ibérica, será particularmente afetada em termos do risco de exposição a estes compostos, a estas micotoxinas, que, de facto, têm um impacto em saúde. Prevê-se que, de facto, com estas alterações climáticas, este risco nestas regiões seja mais frequente. Neste sentido, também numa tentativa de darmos aqui o nosso contributo para esta realidade, fomos avaliar na tal perspectiva One Health, uma só saúde, a produção de leite e na contaminação por micotoxinas, e o que verificámos foi que quer a saúde animal, nomeadamente as rações portanto, apresentavam estas micotoxinas, quer os produtos obtidos destes animais, ou seja, por exemplo, o leite, também apresentava estas micotoxinas e, por último, os próprios tratadores destes animais, pela manipulação das rações para animais, também tinham aqui um risco de exposição a estas micotoxinas por via ocupacional. Ou seja, temos aqui, em consequência das alterações climáticas, por um lado, um aumento do potencial para vir causar um aumento do risco de exposição, nestes diferentes níveis, ou seja, nestes diferentes, quer a saúde humana, quer a saúde animal, nestas diferentes vertentes. Para finalizar, gostaria aqui de partilhar convosco um vídeo, não vou passar o vídeo, mas alerto para a sua existência, que foi produzido pelo Programa Ambiental das Nações Unidas, que
que tem aqui o QR Code, no caso de quererem consultar, e que eu acho que faz um sumário bastante interessante relativamente ao que é esta problemática. E gostaria de concluir desta forma, e no fundo criando aqui, passando a palavra à Susana, que falará das medidas de mitigação e de adaptação, porque no contexto da transição dos sistemas alimentares, este vídeo salienta dois caminhos essenciais para de facto fazermos esta transição, ou seja, para encontrarmos aqui uma solução que permita reduzir o impacto dos sistemas alimentares no ambiente e também reduzir, consequentemente, os efeitos das alterações climáticas nos sistemas alimentares. E, portanto, eles identificam, como eu dizia, dois caminhos. Por um lado, produzir de forma diferente, ou seja, ter em conta que a intensificação e as formas de produção não são sustentáveis e, portanto, têm um grande impacto em termos da sustentabilidade dos sistemas alimentares. E, por outro lado, consumir de forma diferente, ou seja, temos que retornar ao que eram os nossos padrões alimentares tradicionais e particularmente na Península Ibérica, em Portugal, retornar ao que são a tradicional dieta mediterrânica que para além de ser sustentável, é saudável e aí estamos a garantir que os nossos sistemas alimentares estão mais adequados e mais sustentáveis. Agradeço-vos a vossa atenção, estou à disposição para qualquer questão que queiram colocar e passo então a palavra à professora Susana Viegas. Obrigada. Boa tarde a todos. Se calhar começar por partilhar a minha apresentação e agradecer mais uma vez o convite. Julgo que já estou a partilhar, vou só colocar em modalidade de apresentação. Julgo que está ok, conseguem ver? Muito bem. Portanto, a minha apresentação e no seguimento das apresentações dos meus colegas, esta apresentação pretende discutir um pouco, ou pelo menos lançar a discussão naquilo que é o papel das unidades de saúde em matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas. Portanto, efetivamente, as unidades de saúde têm um longo caminho possível, não é, para fazer, para desenvolver, não só no nosso país, mas em todos os países. Existe uma série de estratégias disponíveis em alguns países europeus e em outras zonas do globo já estão a ser implementadas, e outras existem ainda um caminho a percorrer, mas apenas deixar-me, se calhar a mensagem mais importante é que isto não é um problema de outros setores de atividade, isto é algo em que as unidades de saúde, os sistemas de saúde têm muito a contribuir, não só em matéria de mitigação, mas também em termos de adaptação para garantir que a sua resposta em matéria de cuidados se adequa às necessidades da população, que irão, obviamente, alterar devido ao cenário de alterações climáticas. Então, se calhar começando um pouco de uma forma mais estratégica e também de forma mais estruturada, acho que é essa a mensagem que eu queria passar e tentar passar, se calhar, começar por explicar um pouco o que é mitigação e o que é adaptação. Na verdade, existe necessidade de atuar nestes dois tipos de resposta. Por um lado, tentar mitigar, isto é, tentar criar estratégias que reduzam as emissões, reduzam o impacto que as atividades económicas têm no ambiente, em particular naquilo que são as emissões responsáveis pela alteração climática. E, portanto, aqui existem medidas que podem ser medidas técnicas, mas não só. Naquilo que é o quadro europeu em termos de regulamentação e em termos de políticas ambientais, estão a ser desenvolvidos e estão neste momento já em prática uma série de objetivos muito ambiciosos. Neste momento a Europa pretende liderar pelo exemplo. Não sei se com as alterações que aconteceram recentemente na Europa associadas a este problema energético também potenciado pela guerra, se estes objetivos vão continuar a ser os objetivos reais, que vão ter que ser adaptados também a essa nova realidade que todos vivemos, mas de qualquer forma os objetivos em termos de mitigação para o espaço europeu em que Portugal se inclui, são realmente muito ambiciosos e isto compete a todos os setores de atividade, portanto desenvolver algo que minimize o impacto da sua atividade em termos de emissões.
Depois, existe a necessidade de adaptar. Na verdade, todos vivenciamos o cenário de alteração climática no nosso dia-a-dia. O clima que temos hoje não é o clima que tínhamos quando éramos mais jovens. É fácil de percebermos isso. Neste momento, Portugal, e dada a nossa localização geográfica, se calhar sentimos todos mais, de uma forma mais efetiva, aquilo que são as alterações climáticas, quer no verão, quer no inverno. Portanto, existe necessidade de aceitar que já estamos a vivenciar um cenário de alteração climática e desenvolver ações que permitam essa adaptação. Mais uma vez, aqui a área da saúde é fundamental no sentido de adaptar, quer em termos de recursos, quer em termos de competências e serviços que coloca à disposição da população, porque as necessidades da população serão diferentes, obviamente. E isto passará, obviamente, também por antecipar. Existe necessidade de antecipar e de prever quando é que o cenário de alteração climática está a acontecer e quando é que se prevê, por exemplo, situações de intempérie ou situações atípicas e situações agudas em matéria de clima que podem trazer, por exemplo, uma afluência mais significativa aos cuidados de saúde. Mas esse já é um exemplo. Existem outras necessidades de adaptação e essas necessidades de adaptação não têm a ver apenas com situações agudas, né, de resposta em termos de cuidados de saúde, mas tem a ver com a capacidade de lidar com informação, de prever situações e, portanto, conseguir desde já começar a adaptar os serviços, a prestação de cuidados e a disponibilidade de recursos adequados. E, portanto, como eu referia, e os meus colegas já foram referindo também ao longo das suas apresentações, existe a possibilidade de resposta. A adaptação está muito no sentido de tentar reduzir o impacto que as alterações climáticas impõem, também em termos de saúde humana. Portanto, aqui a adaptação é um aspecto importante, mas obviamente temos que continuar a trabalhar na mitigação para que este cenário de alteração climática não aconteça de forma mais dramática e mais cedo do que seria desejado. Isto implica que vários setores da atividade da sociedade sejam envolvidos no processo. Isto, obviamente, implica também investimento. A necessidade de alterar normalmente obriga a que prioridades sejam novamente definidas, que as prioridades se calhar mudem um pouco de acordo com o cenário que vivenciamos agora, porque o padrão que nós temos até ao momento em termos de utilização, por exemplo, dos cuidados de saúde, irá obrigatoriamente mudar. Há alguns exemplos mais à frente, será mais fácil pensar naquilo que poderá mudar. Em termos de medidas de mitigação, são as mesmas que outros setores de atividade. Portanto, o setor de saúde tem que pensar em estratégias que minimizem o consumo de energia. Portanto, se isto era algo muito relevante de acordo com o cenário da alteração climática, acho que será mais fácil ainda de perceber agora com aquilo que vivenciamos, não é? Não só o impacto em termos das emissões, mas também o facto de a energia ser algo muito oneroso e difícil de estar disponível nos dias de hoje. Obviamente tentar optar por fontes de energia renováveis, e eu julgo que Portugal nesta matéria não utiliza toda a sua potencialidade em termos de energias renováveis. Existe ainda algum investimento a ser feito e que as unidades de saúde também podem optar mais por este tipo de soluções para evitar aquilo que é despesa, mas muito fundamentalmente no tema de hoje, no que diz respeito em termos de emissões. E depois, obviamente, optar por equipamentos e recursos que por si não envolvam um consumo energético elevado. Eu imagino que aqui os desafios têm a ver com o nosso parque de edifícios. Os edifícios não são edifícios novos, são edifícios antigos e, obviamente, todas estas adaptações têm custos que não teriam num edifício mais recente. Mas é algo que deve ser equacionado aos poucos. Se calhar soluções que facilmente são adaptáveis em edifícios novos, teremos que pensar em outras soluções para os edifícios mais antigos, que passam também por educação, informação, sensibilização de quem usa esses espaços, portanto os ocupantes, os trabalhadores, fazerem o melhor uso dos recursos, mesmo que estejamos a falar de ventilação natural, portanto fazer um melhor uso dessa ventilação natural para que não tenhamos que recorrer tanto à climatização e à utilização de energia para climatizar os espaços. Portanto, existem uma série de estratégias e, obviamente,
Portugal lida com edifícios e unidades de saúde em que o edifício é um parque envelhecido, em algumas situações, e que obviamente têm desafios nesta matéria. Também aqui os recursos, a água, são recursos cada vez mais valiosos para um país que lida com este tipo de preocupações. A saúde, como é óbvio, faz uma utilização elevada da água, água potente potável, que seja adequada para tudo o que é uma atividade ligada à saúde, mas aqui também existe algum trabalho a ser feito, e obviamente não só na área da saúde, mas em todas as outras áreas de atividade do país. Obviamente, depois existem medidas de mitigação mais orientadas para aquilo que será a atividade deste setor, o setor da saúde. Por exemplo, tentar reduzir as emissões dos gases estufas relacionados com a utilização dos gases anestésicos. Também fazer uma melhor utilização, ou pelo menos reduzir a produção de resíduos hospitalares que, por exemplo, necessitam de ser encaminhados para incineração. Aqui a triagem é fundamental, mas é fundamental também continuar, e eu acho que há um trabalho muito valioso feito nesta matéria em termos de gestão de resíduos hospitalares nas unidades de saúde, e obviamente aqui, além de reduzir o impacto em matéria ambiental, há aqui um fenómeno muito relevante que tem a ver com o facto de muitos destes resíduos envolverem uma gestão dos mesmos, um processo de queima, incineração, e que obviamente, se não for realizado de uma forma controlada, poderá ter um problema de emissões, mas tentando reduzir ao máximo aquilo que são os resíduos que são encaminhados para este tipo de gestão. E depois aqui acho que a área digital e o desenvolvimento da saúde digital, vamos assim dizer, não é? Eu sei que são temas que vão ser abordados nos próximos dias. Eu acho que pode ter aqui um papel muito relevante, não só naquilo que é as emissões das próprias unidades hospitalares, mas o facto de se promoverem este tipo de relação com os pacientes, com os utentes, podem fazer com que eles também reduzam as emissões decorrentes do seu processo de deslocação a uma unidade de saúde. Portanto, há aqui uma ação direta em termos da redução de emissões, que resulta da própria atividade da unidade hospitalar, mas também indiretamente naquilo que promove alguns comportamentos em matéria de mobilidade dos seus próprios utentes, reduzindo a necessidade de se deslocarem, mas também, se calhar, como a mobilidade não é tão frequente, a necessidade de se deslocarem não é tão frequente, optarem por formas de deslocação mais sustentável. Portanto, há aqui uma série de aspectos que eu acho que pode criar um ambiente mais favorável hoje em dia para aquilo que é uma ação de mitigação das alterações climáticas e o papel importante das unidades de saúde podem ter nesta área. Mas depois existe, obviamente, a necessidade de nos adaptarmos. E aqui não há, como eu costumo dizer, não há volta a dar. Não podemos voltar para trás, temos que caminhar para a frente e pensar que resposta é que temos que dar para que realmente consigamos prestar os serviços que a população precisa já e que irá precisar no futuro. Para isso temos que antecipar, temos que prever que cenários de exposição a outros fatores de risco ambiental, que serão promovidos pelo cenário da alteração climática, e eu vou falar de algum deles, vão ser potenciados, que resultarão, obviamente, em outros efeitos para a saúde da população. Se calhar situações que neste momento não acontecem com frequência, passarão a acontecer com maior frequência, e isso necessita obviamente, de uma resposta adaptada. Por exemplo, neste caso, as doenças infecciosas é um dos casos. Aqui importa, por exemplo, perceber que influência é que algumas situações climatéricas têm na sua transmissão, mesmo se calhar antes disso no seu aparecimento e na sua transmissão, e tentar perceber como é que podemos antecipar para que os sistemas de saúde possam dar a resposta necessária. Nós temos outras prioridades e é curioso que países que se calhar não estão a vivenciar um cenário de alteração climática tão facilmente observável, vamos assim dizer, em termos climatéricos, como é o caso da Irlanda, desenvolveu tem mesmo um programa de adaptação do Serviço de Saúde ao cenário de alteração climática, e alguns dos exemplos que eu trago aqui vêm desse programa de adaptação.
e que são situações com que nós todos já devíamos estar a pensar, já devíamos estar a desenhar uma resposta adequada, porque isto efetivamente são situações que já estão a acontecer ou que irão acontecer num futuro próximo. Por exemplo, aquilo que é o impacto das ondas de calor, que nós temos cada vez mais frequentes, cada vez mais prolongadas no tempo, com pouco intervalo entre elas, especialmente no período de verão, primavera-verão, cada vez acontecem mais cedo também em termos de ano, em termos de período do ano em que começam a acontecer. E obviamente estas ondas de calor levam a que a doença crónica acabe por resultar em idas ao hospital ou mesmo o seu desequilíbrio totalmente e que pode levar em casos de mortalidade. Portanto, estas situações implicam uma resposta atempada, mas uma resposta que realmente preveja uma ida mais frequente às unidades, aos cuidados de saúde, às unidades hospitalares, aos cuidados de saúde e que se consiga dar a resposta necessária. Também é expectável que aumente a exposição à radiação ultravioleta. Este é algo com que nós portugueses já lidamos, não é? Somos realmente um país com uma grande exposição solar, mas de qualquer forma existirá sempre um aumento devido também a este cenário de alteração climática. E obviamente já bem explicado pela minha colega Carla, aquilo que acontece no cenário de alteração climática, que é expectável que alguns poluentes aumentem, alguns resultantes já do cenário também de poluição atmosférica, que é o caso da matéria particulada ou partículas, mas também o aumento, por exemplo, do ozônio troposférico, aí diretamente relacionado com os momentos ou com as ondas de calor. E, por exemplo, no caso do ozônio troposférico, este é um agente que causa efeitos para a saúde, particularmente em pessoas com doença respiratória crónica e que podem ver o seu estado de saúde agravado em caso de uma exposição prolongada. Portanto, todos estes fenómenos são potenciados pelas alterações climáticas e, obviamente, justificam uma adaptação da resposta daquilo que são os animais de saúde. Também muito faladas são as doenças transmitidas por vetor, portanto, também já referido aqui em outros contextos, algo que nós, por exemplo, no caso de um contaminante alimentar, o Ricardo referiu bem, que é o caso das micotoxinas, são toxinas naturais, mas também, da mesma forma, não só os fungos, mas os insetos e outros vetores de doença responsáveis, em que nós normalmente víamos no sul do Equador, começam a ter condições adequadas mais a norte, no continente europeu, e, portanto, patologia que se calhar não era facilmente observada na zona em que nós nos localizamos, no globo, começa a ser mais frequente e isso potenciado, obviamente, por um cenário climatérico mais apetecível. Também aqui as resistências microbianas. Aqui um aspecto importante tem a ver com o fato de que as alterações climáticas potenciarem um maior uso quer de antibióticos, quer de fungicidas. Portanto, os primeiros na produção animal e os segundos em culturas. E estas duas situações são situações que potenciam as resistências microbianas. Já reportado nos Estados Unidos é que existe um aumento também daquilo que são as resistências microbianas reportadas com o aumento das temperaturas. Portanto, existe aqui uma relação que se tem observado em alguns relatórios produzidos pelos Estados Unidos. Também as secas e as inundações, com implicações diferentes, mas trazem também por si problemas de saúde associados à escassez de água, então uma maior concentração, por exemplo, dos poluentes, que podem estar, por exemplo, em águas que são utilizadas para consumo humano. No caso das inundações, o facto de potenciarem a contaminação por arrastamento de terras e de resíduos e potenciarem a contaminação de águas também que estão destinadas ao consumo humano. Portanto, aqui, claramente, não só a seca, mas também as inundações podem levar a problemas de saúde associados à contaminação da água. Portanto, importa então considerar estes aspectos e importa também pensar que o próprio cenário de alteração climática traz riscos para os serviços de saúde. Riscos que advêm do quê? De uma diferença no padrão de utilização, portanto, picos de utilização associados a patologias que não são frequentes atualmente. Portanto, tudo isto é um padrão que implica uma resposta diferente e a capacidade de responder a essas necessidades. E depois também existe o risco de que as infraestruturas dos sistemas de saúde
estarem em risco de manterem a sua continuidade de atividade por danos, por perdas significativas de recursos materiais, etc. Uma forma de acautelar é realmente criar um plano de adaptação que preveja todas estas situações. Pensar que este plano de adaptação tem que prever também uma ligação muito próxima com outros setores. E aqui, por exemplo, o setor social, o setor do ambiente, que monitoriza, se calhar, de uma forma mais próxima as alterações ambientais e que deve informar a área da saúde. Portanto, existe aqui espaço para se criarem estas sinergias e que um plano de adaptação consiga, então, acautelar todas estas mudanças, alterações e mesmo danos, caso estejamos a falar de situações atípicas que possam provocar estragos nos serviços e nas estruturas das unidades de saúde. Não é novo, a Organização Mundial de Saúde tem trabalhado este tema, tem colaborado com alguns países na preparação destes planos de adaptação. Para isso faculta uma série de informação, documentos que servem de base e que podem ser utilizados como uma forma de adaptar, obviamente, à realidade de cada país, mas que permite então criar estes planos de adaptação e que pelo menos as respostas, as interações, as relações entre setores de atividade fiquem de alguma forma plasmadas num documento que torne todo este processo um processo mais rápido, mais célere e que se preveja também a criação dos recursos necessários. Recentemente, a Associação Europeia de Escolas de Saúde Pública criou um joint statement. Portanto, a ideia era levantar ou criar algum awareness, portanto, alguma necessidade de se pensar no que é que seria necessário em termos de formação, de sensibilização dos profissionais de saúde para as questões de como é que as alterações climáticas têm impacto em matéria de saúde pública e têm impacto naquilo que é a resposta que se prevê que os serviços de saúde tenham que dar no futuro. A Escola Nacional de Saúde Pública associou-se a este joint statement com uma série de outras entidades. Queria aqui chamar a atenção para algumas daquilo que nós achamos mais relevante em termos de ação. Se calhar é a ação que nós, como na área da academia, pode dar e que está disponível para dar, mas obviamente sempre em parceria com os stakeholders e com as entidades que têm um papel importante nesta resposta adaptada ao cenário da alteração climática e que tem a ver, por exemplo, na formação e no passado da necessidade da alteração de comportamentos, mas também na alteração na prestação de serviços de saúde. Portanto, estes foram alguns dos aspectos que foram identificados neste documento, que foi divulgado em várias plataformas. A escola tentou, dentro daquilo que é a sua capacidade de resposta e de contributo, criar este curso, que já referiram no início. O curso, efetivamente, tenta chamar a atenção para todos estes fenómenos em matéria de saúde da população que irão acontecer e que, de algum modo, tenta passar a informação necessária para que os serviços de saúde se adaptem, que a resposta àquilo que são as necessidades seja uma resposta adequada, porque efetivamente as alterações climáticas estão neste momento já estamos a vivenciar e, portanto, é necessário que se crie então esta resposta adequada àquilo que são as necessidades da população. Para já é a minha apresentação, obviamente estou disponível para questões e comentários. Muito obrigada. Muito obrigado aos três pelas vossas intervenções. Nós não temos aqui nenhuma pergunta da audiência. Eu convidava quem nos esteve a ouvir para colocarem algumas questões, se assim o entenderem. Eu infelizmente tinha colocado, e digo infelizmente porque acabaram por me responder da maneira que eu não queria ouvir. Tinha colocado aqui algumas questões, ou tinha eu tirado algumas notas como dúvidas, se existia ou não a evidência de algum gradiente social do impacto das alterações climáticas, se existia alguma evidência científica, obviamente, alguma iniquidade desse impacto, e infelizmente as vossas intervenções acabaram por constatar isso, quer dizer,
e isso é de alguma maneira preocupante, porque acentua ainda mais os impactos das diferenças entre diversas comunidades. Tinha também aqui uma nota relativamente aos problemas com as cadeias de abastecimento, com os sistemas de alimentação, e a amplificação com todas as tendências demográficas que temos assistido nestas últimas décadas, também ela como uma preocupação, porque coloca, obviamente, uma pressão sobre a saúde pública, sobre os sistemas de saúde exponenciada, não é? Portanto, juntamos às alterações climáticas todas as pressões que a demografia introduz. Isto exigirá seguramente diferentes formas do sistema de saúde, diferentes formas dos prestadores suprirem as necessidades de quem os procura. E eu coloco a questão, quer dizer, como é que vamos endereçar este problema, como é que vamos resolver este problema de casamento entre o impacto das alterações climáticas magnificado pelas alterações demográficas. Como é que vamos alterar o sistema, vamos alterar o padrão produtivo alimentar? Conseguimos fazer isso, sim ou não? Conseguimos induzir comportamentos por parte dos consumidores a alterarem os seus padrões de consumo, e coloca depois, obviamente, aquela tónica e o impacto pode ser maior ou menor no food security ou no food safety. Portanto, julgo que é uma pergunta que o professor Ricardo acabou por responder também, portanto, com a resposta da alteração, da transição para a dieta mediterrânica, é uma possibilidade para nós, que vivemos aqui na Península Ibérica, não resolve o problema numa escala maior, não é? E, portanto, fica também essa preocupação. Depois, mais na questão do planeamento, e a professora Susana endereçou bem esse ponto, na questão do planeamento dos recursos daqui para a frente é bastante complexo e bastante complicado, porque é incerto, não é? Não sabemos como é que a situação vai evoluir. No entanto, temos aqui algumas pistas, não é? E se calhar deixava no ar uma pergunta, ou comentar uma pergunta, se estaremos ou não a chegar a uma fase de nova transição epidemiológica, de alterarmos o padrão das doenças crónicas que temos verificado até agora para voltarmos a aumentar uma maior prevalência das doenças infecciosas, e se sim, como é que nós vamos organizar os nossos sistemas de saúde, mas mais do que os nossos sistemas de saúde, como é que nós vamos organizar os nossos recursos humanos para conseguir responder a essas necessidades. São escassos, estão em diminuição por toda a Europa, já ouvimos isso hoje, não só pela questão das alterações climáticas, e portanto terá de haver um skill mix, uma abordagem mais multidisciplinar aos problemas de saúde e à resposta aos problemas de saúde. Teremos de envolver outros setores da sociedade na resolução de problemas que até agora têm sido tradicionalmente tratados pela área da saúde, mas que podem ser abordados noutras dimensões da sociedade. São mais do que perguntas, são dúvidas com que fico da vossa intervenção. Gostava que as respostas fossem mais positivas, mas a realidade é o que é e nós não a podemos contrariar, por mais que queiramos, claro. A professora Susana. Eu já agradeço os comentários, Bruno, muito relevantes, e se calhar aqui dar mais um pequeno contributo, que eu acho que efetivamente aquilo que o cenário que nos vamos, se calhar, equacionar no futuro é realmente esta capacidade de dar resposta, continuar a dar resposta às doenças crónicas, não é?
mas efetivamente as doenças infecciosas terão um espaço, ou terão um outro espaço que não têm tido até ao momento. E eu acho que também importa considerar, quando nós falamos de evolução demográfica, aquilo que tem acontecido no espaço europeu e que é particularmente relevante no nosso país tem a ver com o envelhecimento da população. Isto quer dizer o quê? Que situações e, portanto, este é mais um desafio que se calhar é um desafio português, não é? A população envelhecida, acho que foi um desafio que nós na altura da pandemia também tivemos que lidar, as comorbilidades, uma população envelhecida que nos trouxe obviamente que adaptar a nossa capacidade de resposta, mas efetivamente o cenário daquilo que nós conhecemos em termos daquilo que são as patologias, lá está, o padrão de ida ao hospital, causas, frequência, a faixa etária da população irá mudar. E para isso eu acho que existe a necessidade de adaptação. Também não acho que é um trabalho que a área da saúde é para fazer sozinho. Acho que é um trabalho integrado com outros setores. Aliás, os meus dois colegas apresentaram antes aqui a necessidade de perceber que se nós queremos minimizar o impacto das alterações climáticas nos serviços de saúde, muitas vezes as ações são nos outros setores. No setor ambiental, por exemplo, aqui no que diz respeito às guidelines que temos em termos de poluição do ar, em termos de qualidade do ar, até gosto de chamar das guidelines de qualidade do ar, também é aquilo que tem a ver com os sistemas de produção de alimentos, e portanto isto são outros setores de atividade, são outras áreas que precisam de se adaptar também para que a saúde se consiga dar a resposta que é desejada. Obrigada. Muito obrigado, professor. Professor Ricardo, tem obrigado também. Passava-lhe a palavra. Obrigado. Portanto, só para comentar de facto o que disse, Bruno, obrigado pelos seus comentários, de facto muito oportunos, e referir aqui 3 aspectos. Por um lado, eu fico sempre com a sensação, quando nós falamos em alterações climáticas, que projetamos muito para o futuro, falamos muito em 2100, em 2030, colocamos sempre a questão nas previsões e esquecemos muito, e eu acho que isso também tem a ver com a mensagem que se calhar devemos, e nós cientistas que devemos repensar a forma como o fazemos, porque colocamos muito o espaço no futuro, não é? E, portanto, apontamos para o futuro como as consequências. A questão é que, ao mesmo tempo que fazemos isso, sofremos as consequências nos dias de hoje e, portanto, há esta dicotomia, mas que não facilita a tomada de consciência, a meu ver, na minha opinião, por parte de todos nós, dos cidadãos. Depois uma segunda questão relacionada com os sistemas alimentares. Temos, como eu dizia, e no fundo citando o vídeo do Programa Ambiental das Nações Unidas, nós de facto temos que consumir de forma diferente e atualmente há uma grande tendência de facto para identificar aqui fontes alternativas de proteína, os insetos, as algas, são aqui tendências atuais. Mas muitas vezes o que acontece também é que houve aqui um pequeno contratempo com a rede do professor Ricardo. Com o que estava a dizer. Okay. Agora já me ouvem? Conseguem ouvir-me agora? Sim, conseguimos, Ricardo. Sim. Eu não sei onde eu fiquei, mas portanto estava eu a dizer que ao invés de fazermos uma alteração da forma como, de facto, como consumimos, tentamos fazer uma substituição, ou seja, estamos habituados a comer carne e o que nós pretendemos é encontrar alguma coisa que nos vá substituir essa carne, ao invés de aprendermos a fazer um consumo alimentar diferente e que vá em direção àquilo que é de facto mais sustentável. E o terceiro aspecto que gostava de salientar é que, e concordo totalmente, não podia estar mais de acordo com a questão de isto tem que ser uma abordagem multissetorial.
E é exemplo disso, por exemplo, a guerra que está a acontecer atualmente na Europa e que tem consequências também nos sistemas alimentares, ou seja, não basta nós querermos consumir determinado tipo de alimentos se efetivamente não temos acesso a eles de uma forma fácil, com consequências que, para além das alterações climáticas, estão também relacionadas com estes fatores, como sejam a guerra, ou seja, é de facto necessário termos uma abordagem holística, integrada. Esta questão do One Health, como eu referi, é sem dúvida um caminho, porque de facto não descura 3 áreas que de facto são interligadas, mas é uma abordagem que tem que ser multissetorial, porque não basta fazermos aqui, tentarmos tocar apenas um aspecto, porque no fundo é com aquela ideia de termos com um cobertor curto, não é? Puxamos de um lado, vai destapar do outro e não resolvemos a situação. Portanto, era aqui no fundo estes 3 aspectos que gostava de salientar. Muito obrigado, professor Ricardo. A professora Carla também levantou a mão para falar, passava-lhe a palavra. Só comentar muito brevemente, até porque já estamos mesmo em cima da hora, mas agradecer também os comentários e reforçar um bocadinho aquilo que já foi dito, no sentido de ter que ser, obviamente, uma abordagem integrada em que a atuação num dos setores vai ter impacto nos restantes. E naquilo que diz respeito à poluição atmosférica, efetivamente, nós em Portugal não estamos assim tão mal, mas ainda temos um longo caminho a percorrer e se na União Europeia foram em um consenso de reduzirmos os níveis máximos admissíveis de poluição, teremos que caminhar para lá, obviamente com medidas que se calhar não serão no dia-a-dia de imediato do nosso agrado, mas há também aqui um papel de comunicação a ser feito e transmitir o benefício que poderá ter noutros setores e no caso do setor da saúde, isso é obviamente um benefício imediato e óbvio, não só na componente de mortalidade, na componente epidemiológica, mas também em termos de custos e de frequência de acesso aos cuidados. E era isso. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado aos 3. Eu julgo que estamos a chegar mesmo em cima do limite da sessão. Muito obrigado aos 3 por terem aceitado participar. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu espero que quem nos tenha estado a ouvir tenha aprendido pelo menos tanto quanto eu aprendi. Da minha parte, o meu agradecimento novamente e até uma próxima oportunidade. Deus, obrigada. Deus, obrigado. Obrigada.